Então, pessoal, na aula de ontem, boa tarde, nós estávamos vendo sobre raízes da função, né? Segundo grau, vimos relação girar, vimos forma fatorada. Então, hoje nós vamos continuar com uma parte aí que é uma parte super importante de função quadrática, que é a parte da gente descobrir os máximos e mínimos, tá? A gente já viu um pouco sobre isso quando a gente escreveu a função naquela forma f de x igual a x menos o x vértice ao quadrado mais y vértice. A gente já viu ali quem era o x do vértice e o y do vértice, tá? Mas, em geral, a gente pega uma função na forma geral dela, né? f de x igual a x2 mais bx mais c. Como que eu faço a partir dessa função para não... Tem como colocá-la da outra forma? Tem. Mas para eu não ter que ficar colocando ela daquela outra forma, como que eu faço para poder achar o x do vértice e o y do vértice por uma fórmula? Existe uma fórmula para achar o x do vértice e o y do vértice. Eu não vou demonstrar essa fórmula para vocês, porque ela dá um trabalhozinho, tá? Mas é uma coisa bem, bem simples. Quem quiser procurar aí no Google, se tem alguma coisa assim, vai conseguir ver com facilidade como é que eu chego nessa fórmula que eu vou mostrar para vocês, tá? Tá bom, Luísa, você assiste depois, tá? Eu vou baixar hoje e colocar tudo lá no YouTube. Então, vamos lá. Então, eu considero uma das partes mais importantes que a gente tem que saber de função quadrática. Então, hoje nós vamos falar sobre o vértice da parábola. Coordenadas do vértice da parábola. Ok? Então, a gente sabe que a parábola ela pode estar de dois tipos, né? A depender do A. Se o A dela for positivo, a gente vai ter uma parábola com concavidade para cima. Algo assim, né? Se o A dela for negativo, a gente tem uma parábola com concavidade para baixo. É isso que a gente viu? Até então, algo assim. Bom, então, nessas duas parábolas, a gente tem um ponto que a gente chama de vértice, que é, no caso em que o A é positivo, a gente tem o vértice que é um mínimo, tá? Vou chamar aqui de V. Eu tenho um x para esse ponto, que eu chamo de x do vértice, e um y para esse ponto, que eu chamo y do vértice. No nosso exemplo aqui, x do vértice está aqui, y do vértice está aqui. Nesse nosso exemplo, a gente tem um vértice também, só que esse vértice agora é um ponto de máximo, ok? Aqui está meu x do vértice e aqui meu y do vértice. Também temos umas coordenadas do vértice aqui, xv, yv. Então, o que define se a parábola, se a função tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo é o A. Se o A for positivo, a gente tem um ponto de mínimo. Se o A for negativo, a gente tem um ponto de máximo. Para esses dois casos, tem uma fórmula dada a função f de x igual a x2 mais bx mais c. Tem uma fórmula para eu calcular quem é o x do vértice e o y do vértice. Tá certo? Como eu falei, eu não vou mostrar para vocês aqui, só vou apresentar quem é a fórmula, tá? E quem tiver curiosidade, eu posso depois, provavelmente nas aulas do GTMAT, o professor que deu essa videoaula deve ter demonstrado essa fórmula, tá? Não é coisa difícil, não. O x do vértice, gente, como que eu calculo o x do vértice dada a função? É simplesmente fazer menos b dividido por 2a. É assim que eu calculo o x do vértice, ok? E o y do vértice é calculado pela fórmula menos delta por 4a. Ok? Então, aqui, o y do vértice é mais chatinho porque você vai ter que calcular o delta. Mas isso aqui é só jogar os valores de b e a no x do vértice. Então, o vértice a gente define ele assim, ó. O x é menos b sobre 2a. E o y é menos delta por 4a. Então, vamos pegar um exemplo aqui só para a gente aplicar essas fórmulas. Exemplo. Vou pegar essa função. F de x igual a 2x² menos 5x mais 6, por exemplo. Quem que é o vértice dessa função? A gente poderia colocar aquela fórmula lá do início que a gente viu, mas daria mais trabalho. Eu sei aqui que o A é 2,
o B é menos 5 e o C é 6, correto? Então, agora é só jogar na formulazinha que a gente tem. Quem é o x do vértice? O x do vértice é sempre menos B por 2A. Então, vai ficar menos, quem é o B? Menos 5. Dividido por 2 vezes o A é 2. Então, fica menos 5 é 5, 2 vezes 2, 4. O x do vértice é 5 sobre 4. E quem é o y do vértice? Para eu calcular o y do vértice, eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso jogar na minha fórmula, uma formulazinha que eu dei para vocês, ou eu posso simplesmente jogar o x do vértice aqui, ó. Onde eu tenho x na função, eu jogo o x do vértice, que é 5 quartos. Y do vértice. Nesse caso aqui, eu vou jogar na nossa formulazinha, tá? Para eu calcular o y do vértice, eu preciso do delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar. Quem é o B ao quadrado? Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 6. Então, fica 25 menos 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48. 25 menos 48 é menos 23. Ok? Aqui o delta deu negativo. Não tem problema, tá? A ponto de vértice, a gente sabe que essa função não vai ter raiz porque o delta deu negativo. Mas vértice ela continua tendo. Tudo bem? O nosso delta é isso, né? Então, quem é o y do vértice? Pela nossa fórmula, o y do vértice é menos delta por 4A. Então, vai ficar o quê? Menos, quem é o delta? Menos 23, dividido por 4 vezes o A. Nosso A é 2, né? Então, fica 23 oitavos. Então, pronto, achei quem é as coordenadas do vértice da parábola. Quem que é o vértice dessa parábola? Quem é o x do vértice? 5 quartos. Quem é o y do vértice? 23 oitavos. É uma parábola que está mais ou menos assim, né? Vamos ver aqui. Não sei como é que ela está certinho não, mas dá para a gente fazer um esboço. Ela tem concavidade para cima, porque o A é positivo. Não tem raiz, porque o delta é negativo. O C, ela toca no 6. Lembra que o C aqui é exatamente a interseção dela com o eixo Y? Então, aqui, ó, eu tenho 6 aqui, onde ela vai cortar o eixo Y. Ela tem concavidade para cima e não tem raiz. E o vértice dela está nos 5 quartos e 23 oitavos. Vou marcar aqui. 5 quartos é quanto, hein, gente? Vou multiplicar por 25, 125 sobre 100, 1,25. 1,25, vou colocar aqui 5 quartos. E o y do vértice é 23 oitavos. Quanto que dá 23 oitavos? Um pouquinho mais do que 2,7 por aí, né? Tá um pouquinho, tá bem abaixo do 6. Vou colocar aqui, tá? Esse é o vértice da parábola, 23 oitavos. Então, essa parábola tá assim, né? Mais ou menos dessa forma. Ok? Não sei quando tá a abertura e tal, mas aqui já dá um bom esboço pra gente. O que o vértice também é importante pra gente? Vocês lembram o que é a imagem de uma função? Lembram? O que é a imagem mesmo, gente? Isso vai cair está no teste que eu coloquei para vocês, hein? Quem fala para mim o que é a imagem de uma função? Onde que eu olho a imagem do gráfico? Quando eu tenho um gráfico de uma função, onde que eu olho a imagem do gráfico? Olha a imagem no eixo Y. No eixo Y. É onde eu tenho gráfico no eixo Y. Não é isso que a gente viu? Então, vamos pegar o nosso caso da parábola. Vamos pegar uma parábola com concavidade aqui para baixo, para cima, desculpa. Aqui eu tenho o vértice, não é isso? Então, a gente já viu qual que é esse ponto, qual que é esse Y aqui mesmo? Como é que eu calculo o Y do vértice mesmo? A formulazinha? Menos delta por 4A, não é isso? O Y do vértice não é isso que a gente viu? Então, no caso em que A é positivo, que a parábola tem concavidade para cima, eu só tenho gráfico daqui para cima, tá vendo? Para baixo eu não tenho gráfico. Então, tudo que está abaixo do menos delta por 4A
não faz parte da imagem da função. Então, se o A for positivo, como é que a gente pode descrever a imagem da função quadrática? A imagem vai ser todo y real, tal que esse y seja maior ou igual do que menos delta sobre 4A. Ok? E no caso em que o nosso A é negativo? No caso em que o A é negativo, a gente sabe que a parábola está com uma concavidade para baixo. Então, esse ponto aqui é o vértice. E a gente sabe quem que é esse y do vértice, é menos delta por 4A. Não importa se a parábola está com concavidade para cima ou para baixo, o y e o x do vértice é sempre igual. Ok? Então, no caso em que o A é negativo, a gente só tem imagem, só tem gráfico daqui para baixo. Para cima eu não tenho gráfico. Então, a imagem dessa função, nesse caso, é todo y, imagem é y, real, tal que y é menor ou igual que menos delta por 4A. Ok? Então, o vértice também, ele me dá quem que é a imagem da função quadrática. Galera, basicamente o que eu tinha que falar na aula de hoje era isso, tá? Sobre o vértice. Agora nós vamos fazer, acho que 3 questões minhas que estão nas listas do GTMAT que eu vou passar para vocês, que nós vamos aplicar tudo que a gente viu na aula anterior e nessa aula que foi só vértice, ok? Então vamos lá. Olha aí, ó. A primeira questão da lista lá. Dada a função f de x igual a x² menos x menos 2, determinar a concavidade, esse tanto de coisa aí. Primeira coisa, ao fazer uma questão, vou identificar quem é o A, o B e o C. Quem é o A? Quem é o A? 1. Quem é o B? -1. -1. Quem é o C? -2. -2, perfeito. Então, o item A pede pra gente a concavidade da parábola. A concavidade, ela tá para cima ou tá para baixo? Para cima. Para cima, o nosso A é igual a 1, que é um número positivo, né? Então, concavidade para cima. Aqui, ó. Item B. Os zeros da função. O que é zero da função? Quem sabe me dizer o que é zero de uma função? As raízes. As raízes, né? E a gente sabe como a gente acha as raízes. Basta igualar a função a zero. x² menos x. X menos x menos 2. Opa. Igual a zero. A gente já tem o valor de ABC, a gente vê que isso aqui a gente faz por delta, né? Quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então fica b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Então, nosso delta é menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, mais 8. Nosso delta, então, é 9. Quem são as raízes? Fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Então, fica menos b, o b é menos 1, então fica menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 9, dividido por 2 vezes o a, o nosso a também é 1. Então, só reescrevendo aqui, menos 1 é 1, mais ou menos raiz de 9 é 3, 2 vezes 1 é 2. Então, como o nosso delta é positivo, era esperado as duas raízes aí, né? x1, 1 mais 3 sobre 2, que é 4 dividido por 2, que dá 2. E o x2 é 1 menos 3 sobre 2, que é menos 2 por 2, que é menos 1. Então, pronto, os zeros ou as raízes da função são 2 e menos 1. Ok? O que ele pede no item C? Vou fazer aqui o item C. A interseção do gráfico com o eixo X. O que é a interseção do gráfico com o eixo X? O que são esses pontos aqui mesmo, gente?
são as raízes também? Então, aí nós calculamos. A interseção do gráfico eixo x é em x igual a 2 e x igual a menos 1. Quando ele pede a interseção, ele pede o ponto. Quais são os pontos de interseção? Primeiro é quando x é igual a... Qual que é a raiz mesmo? 2. E qual que é o y da raiz mesmo, sempre? Quanto que vale o y nesses pontos mesmo? 0. 0. Não é isso? E o segundo ponto em que ele intercepta o eixo x é no menos 1 e 0. Então, esses são os pontos de interseção com o eixo x. Item D. A interseção do gráfico com o eixo y. É aqui, né? Que valor que era esse mesmo aqui, que o gráfico interceptava o eixo y? Hein, pessoal? É o B? Não. Na aula de ontem. É o C. É o C, não é isso? É o valor de C. Qual é o valor de C? Menos 2, não é isso? Então, é o ponto... Nesse ponto aqui, o x dele é sempre 0 e o y é menos 2, que é o valor de C. Tudo bem? Item E. O eixo de simetria do gráfico. Qual que é o eixo de simetria do gráfico mesmo? Vocês lembram disso? É x igual a quanto o eixo de simetria? É o x vértice e o y X vértice, igual não? a x do vértice. Tá? O eixo de simetria é x igual a x do vértice. Quem que é o x do vértice mesmo? Acabamos de ver quem é o x do vértice. Menos b dividido por 2a. Então, vou calcular quem é o x do vértice. Menos b, o b é menos 1, então fica menos 1. Dividido por 2 vezes o a é 1. Então, é 1 sobre 2. Então, achamos quem que é o eixo de simetria. O eixo de simetria é x igual a meio. Ok? Item F. Item F, ele pede para a gente as coordenadas do vértice da função. O x do vértice a gente já calculou. X do vértice é meio. Quem é o y do vértice? Fórmula do y do vértice, menos delta por 4a. Já calculamos o delta aqui, ó. Olha o delta aqui aparecendo, 9, ó. Delta é 9. Então, vai ficar menos 9 dividido por 4. O nosso a é 1. Então, fica menos 9 quartos. Então, quem que é o vértice dessa parábola? O vértice está no ponto meio e menos 9 quartos. Os intervalos de crescimento e decrescimento, item G. Para a gente responder o item G, é simples, tá? Vamos só fazer um esboço dessa parábola, como é que ela tá. O que a gente sabe? A gente tem muita informação, né? Para desenhar essa parábola. O vértice está no meio e menos 9 quartos. Vou marcar aqui meio. E menos 9 quartos. Menos 9 quartos é mais ou menos menos 2,5, né? Por aqui. Aqui menos 9 quartos. Então aqui está o vértice. O que mais que a gente tem de informação? Onde ela corta o eixo x. Ela corta o eixo x no ponto 2, 0 e menos 1, 0. Vou marcar esses pontos lá. 2, 0 e menos 1, 0. Então, esses pontos também estão na parábola. Onde ela corta o eixo y? No valor de c, no ponto 0, menos 2. Vou marcar esse ponto aqui. Menos 9 quartos está um pouquinho abaixo do menos 2, né? Está por aqui, então. Menos 2. Então, esse ponto também está na parábola. Aqui já é suficiente para a gente desenhar nossa parábola, né? Ela vai fazer algo assim, ó. Aí, esse esboço já está ótimo. Com isso aqui, a gente fica sabendo onde é o intervalo de crescimento e decrescimento. Quem pode me falar onde essa função decresce? Em qual intervalo ela decresce? Quando eu falo intervalo de decrescimento, eu estou falando de intervalo do domínio, tá? Ou seja, no x. Onde que essa função decresce no x, gente? Onde que ela começa a decrescer?
No menos 1 até meio? Oi? No menos 1? Não. E aqui antes? Aqui antes ela tá decrescendo também, ó. Tudo aqui ela decresce. Concordam? Então, onde que ela começa a decrescer? Do menos infinito até o Me- meio. Perfeito. Do menos infinito, começa lá atrás. Do menos infinito até o meio. Pode abrir aqui no meio, tá? No meio ela não cresce nem decresce. E qual que é o intervalo de crescimento? Ela cresce aqui, ó. Que intervalo que é esse aqui? De onde a onde, pessoal? Do meio até o mais infinito? Perfeito. Aqui eu vou fechar no meio, poderia ter fechado aqui ou aqui. Eu vou ter que fechar em um dos dois só para não deixar o meio fora da função, tá? Então aqui é do meio até o mais infinito. Se quisesse fechar o meio aqui e abrir aqui, não tem problema nenhum, tá? Só para a gente não deixar o meio fora do domínio. Vamos só, não tem um H não, mas vamos escrever quem é o H? Quem que é a imagem dessa função? Quem que é a imagem de f? Imagem a gente olha no eixo y, não é isso? Então a imagem, ela tá aqui, ó. É daqui para cima, só daqui para cima que tem gráfico. Para baixo não tem gráfico, não. Então como é que vocês escreveriam a imagem para mim? Imagem é y, né? Então é qualquer y real, tal que o y tem que ser o quê, gente? Quem vai responder para mim? Onde que eu tenho o y aí? A partir de que número? Tem que ser maior ou igual a menos 9 quartos? Perfeito. Maior igual que menos 9 quartos. Que é o nosso y do vértice, não é isso? Ficou claro, gente? Aqui, ó. Essa questão, então, ela resume tudo que a gente falou na aula de ontem e na aula de hoje. Tá claro? Algum ponto dessa questão não ficou claro? Sim ou não? Tudo bem? Vamos fazer mais duas questõezinhas aí e a gente finaliza, tá? Não vou estender, não, porque aí na semana que vem nós estamos um pouquinho adiantados em relação aos professores, então não vou ficar acumulando matéria demais para vocês, não. Tá? Então, essa aí. Para que valores de K a função tem zeros reais e distintos? Pessoal, qual que é a condição para uma função quadrática ter zeros reais e distintos mesmo? Duas raízes reais diferentes. O que tem que acontecer? O delta tem que ser maior que 0. Perfeito. Delta tem que ser maior que 0. Então, vamos lá, vamos resolver. Quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso tem que ser positivo. Quem é o b? Quem é o a, gente, dessa função? Quem é o a? Quem é o a? 1. Quem é o b? Menos 2. Menos 2. Quem é o c? K. K. Então, vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é k. Isso tem que ser positivo para ter raízes reais e distintas. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes k é menos 4k. Isso tem que ser positivo. Resolvendo essa inequação, menos 4k maior que menos 4. Já aprendemos a resolver a inequação, multiplica por menos 1. 4k, a gente lembra que quando eu multiplico uma inequação por menos 1, o sentido da desigualdade se inverte, tá? Maior fica menor. Menos 4 vezes menos 1, 4.
Então, o nosso K tem que ser menor do que 4 sobre 4. O K tem que ser menor do que 1. Ok? Então, só para K menor do que 1, que essa função tem zeros reais e distintos. Tudo bem? Última questãozinha, então. Ah, não, acho que tem mais duas. Isso, tem mais duas. A função real representada por esse gráfico é quem? E aí, quem quer? Como é que a gente pode fazer isso aí? Tem várias formas, tá? A gente usou na aula passada a forma fatorada da função quadrática. Expliquei isso ontem. Como é que eu consigo escrever a forma fatorada? O A vai ser igual a x menos a raiz, uma raiz, vezes Perfeito. x menos outra raiz. Muito bom, muito bom. Então, quem são as raízes aqui? Opa! Quem são as raízes aqui, gente? Quem é x1? Fala para mim uma raiz que está aqui. É meio. Meio é uma raiz. E quem é a outra raiz? 1. 1. Quem que é o valor de C mesmo? 1 também, né? 1 também, é onde o gráfico corta o eixo Y. 1. Ok? Então, vamos usar isso aqui e jogar aqui. Então, vai ficar f de x igual a x menos uma raiz é meio, então fica x menos meio, vx menos a outra raiz, que é 1. Correto? E o que a gente sabe? O valor de C. O valor de C é para x, esse ponto aqui. Quanto que vale o x dele mesmo? Quanto vale o x? 0. 0. E o y vale 1. Concorda? Então, o ponto 0, 1 pertence a essa função. Vamos substituir aqui. Ó. Quando o x for 0, o y tem que ser 1. Ok? Então, vamos substituir. Quando o x for 0, o f de x tem que ser 1. Então, substituindo fica 1 igual a que multiplica 0 menos meio, vezes 0 menos 1. Isso é um jeito de fazer. Tem vários jeitos de fazer, tá? 1 é igual a 0 menos meio é menos meio, 0 vezes menos 1 é menos 1. Daqui a gente tira o valor de A. Ó. Então, a gente vai ter 1 igual a menos meio vezes menos 1 é meio. Então, fica A vezes meio, meio vezes A. Passando 2 multiplicando para cá, o nosso A, então, é 2. Ok? Então, pronto. Agora a gente tem quase a função formada. Quem que é a nossa função? F de x igual a 2, que é o A, que multiplica x menos meio, vezes x menos 1. Agora, só para a gente descobrir quem é a função, é trabalhar com essa álgebra aqui. Vou multiplicar o 2 aqui primeiro. Ó. 2 vezes x fica 2x. 2 vezes menos meio fica menos 1, concorda? O 2 aqui vai cortar com 2 daqui. Vezes x menos 1. E, portanto, f de x é 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, f de x é 2x quadrado, menos 2x menos x é menos 3x, mais 1. Está aqui a função que descreve essa curva. Ok? 2x quadrado menos 3x mais 1, letra D. Ele deu o vértice, né? Viu que ele deu o vértice. A gente nem precisou de usar o vértice. Tinha como usar o vértice para achar a fórmula? Tinha como. Aí é outro jeito de fazer, tá? Tem várias formas de fazer essa questão aqui. Eu poderia pegar, ó, eu conheço vários pontos, não conheço? Ó, eu conheço um ponto que é 0,1, que é esse ponto que está na parábola. Eu conheço outro ponto
que é meio e 0. Eu conheço um outro ponto, que é 1 e 0. Eu conheço um outro ponto, que é 3/4 e menos 1/8. É o vértice. Eu poderia pegar esses pontos e substituir na função f de x igual a x2 mais bx mais c. Daria mais trabalho, porque ia cair num sistema. Na verdade, nem tanto, porque a gente já sabe que o c é 1, né? Eu sei que essa função está assim. ax2 mais bx mais 1. Aí troca um desses pontos aqui, ó. Esse aqui ou esse aqui, aí vai cair num sistema que vai em A em B, aí vocês acham o valor de A e B, mas eu quis apresentar dessa forma para a gente lembrar a forma fatorada, que eu acho uma forma super importante. Tá ok? A nossa última questão é uma questão de aplicação, tá? Fala assim, olha, na figura a seguir, tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno, do quadrado colorido, uma coisa que nem precisava ter falado no problema, né? Subtraindo-se da área do quadrado externo as áreas dos 4 triângulos, esses triângulos retângulos aqui, ó. Feito isso, verifique-se que A é uma função da medida x. Tá? Então, aqui ele colocou x, 8 menos x. X, essa parte aqui é 8 menos x. X, 8 menos x. O quadrado tem lado 8, que é 8 menos x. Então, ele pede qual que é a função que descreve a área desse quadrado interno. E como que ele fala que isso pode ser feito? A área do quadrado, vou colocar aqui do quadrado coloridinho, vai ser igual à área do quadrado sem colorir, tá ok? Menos 4 vezes a área desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, do triângulo. Então, vamos calcular essas coisas. Qual que é a área do quadrado, gente, sem colorir? O quadrado tem lado o quê mesmo? É 8 menos x mais x. Esse quadrado tem lado 8. Qual que é a área de um quadrado de lado 8? Hein, pessoal? Qual que foi a pergunta, Luiz? Qual que é a área do quadrado grande? O quadrado grande tem lado 8. Qual que é a área dele? 64. 64. 8 ao quadrado. 64 centímetros quadrados. Correto? Vamos agora calcular, a gente tem que calcular a área dos triângulos. Como é que está meu triângulo? Meu triângulo é um triângulo retângulo, cuja base dele não faz diferença, né? É x e 8 menos x. 8 menos x e x. Como que eu calculo a área desse triângulo mesmo, gente? Hein? Área de triângulo. Como que eu calculo, pessoal? Triângulo retângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Então, base 8 menos x, vezes a altura, que é x, dividido por 2. Então, pronto. Agora é só a gente achar quem que é a área do quadrado colorido. A área do quadrado colorido vai ser a área do quadrado sem colorir, que é 64, menos 4 vezes a área desse retângulo, desse triângulo. 8 menos x, vezes x, sobre 2. Então, a área do quadrado colorido é 64. Esse menos 4 aqui, eu vou simplificar com esse 2 aqui, ó. Vai sobrar 2 aqui. E já vou fazer a distributiva, tá? Vai ficar menos 2 vezes 8 dá menos 16. Menos 2 vezes x dá mais 2x. E isso tudo aqui, ó, eu tenho que multiplicar por x ainda, né? Então, pera lá. Vou fazer o contrário aqui, tá? Só para vocês não confundirem esse sinal aqui. Então, vou multiplicar o 4 por x. 4 vezes x dá 4x. Então, vai ficar menos 4x vezes 8, que dá menos 32x. Ok? Depois, menos 4x vezes menos x, que vai ficar mais 4x quadrado. X vezes x, x quadrado, vezes 4, 4x quadrado, menos vezes menos mais. Claro aí, pessoal? Essa álgebra aí que eu fiz? Ah, não, desculpa, errei. Esqueci de simplificar aqui, né?
cortei o 4 com 2 aqui, dá 2. Então fica 2 vezes x, 2x, vezes 8, 16x, com esse menos aqui, menos 16x. Depois fica 2 vezes x, 2x, vezes menos x, fica menos 2x ao quadrado, vezes esse menos aqui, mais 2x ao quadrado. Achamos quem que é a área? A área do quadrado de dentro, obviamente, é uma função de x, ok? Vai ser 2x² menos 16x mais 64. Um erro muito comum que muita gente faz é pegar isso aqui e ver que tudo aqui é múltiplo de 2 e dividir por 2. E isso não pode fazer, tá, gente? A gente só pode dividir uma coisa por um número quando eu divido os dois lados por esse número. Então, se eu quisesse dividir aqui por 2, o que eu estaria fazendo é pegando a área também dividindo por 2. Eu estava pegando uma função e dividindo por 2. E não é o que eu quero. Eu quero saber o valor da função. Beleza? Então, não pode fazer isso. Só se eu tiver igual a um número aqui, igual a 5. Aí eu poderia pegar os dois lados e dividir por 2. Aqui eu não posso fazer. Então, nós achamos quem que é a área do quadrado colorido. É isso aqui. O que ele pede na questão? Calcular o valor mínimo de A. Essa área é mínima quando? Pessoal, outra coisa que muita gente confunde. Tá? Veja bem. Eu sei que a área ela descreve uma parábola com concavidade para baixo, porque o A é positivo. Desculpa, concavidade para cima, né? Então, de fato, essa função tem um valor de mínimo. Ele pede qual que é o valor da área mínima, ok? Quando ele pede qual que é o valor da área mínima, quem que ele quer saber? Quem é o x do vértice ou quem é o y do vértice? Uma coisa que muita gente confunde. Quem que vocês acham que ele quer saber ao perguntar qual que é o valor da área mínima? O Y? O y. Por que ele quer saber o y? Porque a minha área não é a minha função. A área é a função. E toda vez que a gente fala em função, a gente lembra de y, ok? Então, ele quer saber o valor do y do vértice. Quem é o y do vértice? Aí a gente sabe que o y do vértice é menos delta por 4a. Eu vou calcular o y do vértice por outra forma, tá? Porque o delta vai ficar muito grande aqui se a gente for fazer, né? Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou calcular o x do vértice e substituir. Talvez fique mais fácil. Quem é o x do vértice? X do vértice é menos b por 2a. Então, o b é menos 16, então fica menos 16. O a é 2, 2 vezes 2, 4. Então, fica 16 por 4, o x do vértice é 4. Agora, eu vou pegar o x do vértice e substituir aqui no x, ó. Que aí eu encontro quem é o y do vértice. Então, quem que é o a, calculado no 4, que é o x do vértice? Isso aqui vai me dar o y do vértice. Vamos calcular? Fica 2 vezes 4 ao quadrado, menos 16 vezes 4, mais 64. 16 vezes 4 é 64. Então, esses dois podem ir embora. 4 ao quadrado é 16, vezes 2, 32. Aqui está nosso y do vértice, que é a nossa área mínima, ok? Esse ponto aqui, obviamente que não está bom o meu desenho, porque está para cima a parábola, é 32 e 4, ok? Então, o valor da área mínima é 32. Letra D. Ok? Se vocês tivessem feito o que eu tinha falado, pegado aqui a função, visto que era tudo múltiplo de 2, e dividir por 2, o que vocês teriam achado aqui, olha, era 16 na resposta. Vocês teriam também achado a área mínima dividida por 2, tá? Então, por isso que é perigoso fazer essas divisões sem ter certeza do que a gente está fazendo, tá? Então, pessoal, só um minutinho que a minha bateria vai acabar. Então, beleza, galera. A aula de hoje era essa, tá? Vou salvar ela e postar as duas lá no YouTube agora. E aí, quem quiser assistir de novo, se ficou alguma parte aí
um ponto aí da aula sem uma compreensão total, pode assistir lá de novo, beleza? Um abraço para vocês. Então, amanhã e na sexta a gente eu não vou conseguir dar aula para vocês, tá? Fica como as aulas de hoje. E na semana que vem, provavelmente eu devo fazer mais algumas aulas dessa tarde de exercício para vocês. Tá certo? Não esqueçam de fazer o testezinho que está lá no CIGA já, tá? Até dia 30, que ele vai estar liberado para vocês. Então, façam lá. Beleza? Um beijo para vocês. Bom resto de semana aí. Oi. Você vai liberar alguma lista essa semana pra gente ou não? Eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios da... Cadê? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui para vocês. Quem quiser ir fazendo, já pode fazer. Aqui, ó. Dessas duas partes aqui, ó. Raízes e vértice e problemas de otimização. Problemas de otimização que a gente fez hoje, tá? Calcular máximos e mínimos. Eu vou liberar lá no CIGA para vocês também. Beleza? E o que vai ficar faltando para a gente fazer de função quadrática é essa parte que é estudo de sinal, que é bem simples também. E depois inequações. A falta em equações e determinação da função quadrática. Tá? Determinação da função quadrática a gente já fez exemplos aqui. Né? É exatamente o que a gente estava fazendo nessa questão aqui. Ó. Determinar quem é a função quadrática. Acabamos de fazer um exemplo dela aqui. Ok? E aí eu libero lá para vocês, beleza? Mas quem quiser ir fazendo, pode ir fazendo já, essas duas listas aí. Então, tchau, pessoal. Um abraço para vocês.